corpo governante das Testemunhas de Jeová diz que as Testemunhas de Jeová são seus irmãos, então, é óbvio que o mesmo pai do corpo governante é o mesmo pai das Testemunhas de Jeová, porém, o corpo governante diz que Jeová é só pai deles. Isso é algum tipo de doença mental do corpo governante? Ou, ele está mentindo mesmo, visando enganar as Testemunhas de Jeová? Se as Testemunhas de Jeová são irmãs dele, e os membros do corpo governante afirmam que são filhos de Deus, é óbvio que elas também são filhas de Deus, não é verdade? Qual seria o propósito dele? Fazer as Testemunhas de Jeová se sentirem inferiorizadas, para que ele domine sobre elas? Pois, se elas comprarem a ideia que são irmãs dele, ao mesmo tempo não são filhas do mesmo pai, o que seria contraditório. E impor uma contradição dessa é uma loucura. Ele as terá sob o seu domínio, pois criaturas são inferiores àquelas que são chamadas de filhos do Criador, não é verdade? O que você acha? Se Jesus disse que todos os cristãos são irmãos, veja Mateus 23:8. E o corpo governante nega este ensino de Cristo, o que vocês acham? Vocês acham que ainda deveriam continuar conversando com ele? Já leram 2 de João 7:11? O que acharam? Comentem. Estamos aqui para respeitar a liberdade de resposta, em harmonia com a Constituição de nosso país. Mas, não podemos admitir uma contradição explícita dessa. Que o corpo governante chame as Testemunhas de Jeová de seus irmãos, e ao mesmo tempo, ensine que elas não são filhas do mesmo pai dele. Isso é loucura, psicopatia. Coisa de loucos, pois quem consente com contradições explícitas, e consente nisso, se não for louco, é o quê? Amante da mentira? Gosta de ser enganado? O corpo governante das Testemunhas de Jeová diz que as Testemunhas de Jeová são seus irmãos. Então, é óbvio que o mesmo pai do corpo governante é o mesmo pai das Testemunhas de Jeová. Porém, o corpo governante diz que Jeová é só pai deles. Isso é algum tipo de doença mental do corpo governante. Ou, ele está mentindo mesmo, visando enganar as Testemunhas de Jeová. Se as Testemunhas de Jeová são irmãs dele, e os membros do corpo governante afirmam que são filhos de Deus, é óbvio que elas também são filhas de Deus, não é verdade? Qual seria o propósito dele? Fazer as Testemunhas de Jeová se sentirem inferiorizadas, para que ele domine sobre elas. Pois, se elas comprarem a ideia que são irmãs dele, ao mesmo tempo não são filhas do mesmo pai, o que seria contraditório. E impor uma contradição dessa é uma loucura. Ele as terá sob o seu domínio, pois criaturas são inferiores àquelas que são chamadas de filhos do Criador, não é verdade? O que você acha? Se Jesus disse que todos os cristãos são irmãos, veja Mateus 23:8. E o corpo governante nega este ensino de Cristo. O que vocês acham? Vocês acham que ainda deveriam continuar conversando com ele? Já leram 2 de João 7:11? O que acharam? Comentem. Estamos aqui para respeitar a liberdade de resposta, em harmonia com a Constituição de nosso país. Mas, não podemos admitir uma contradição explícita dessa. Que o corpo governante chame as Testemunhas de Jeová de seus irmãos, e ao mesmo tempo, ensine que elas não são filhas do mesmo pai dele. Isso é loucura, psicopatia. Coisa de loucos, pois quem consente com contradições explícitas, e consente nisso, se não for louco, é o quê? Amante da mentira. Gosta de ser enganado.